Então, oi, gente, tudo bem? Lembra que eu falei com vocês que eu ia fazer uma aulinha assim básica sobre as funções trigonométricas e falar de alguns arcos notáveis? Então, vou aproveitar e vou fazer isso de uma vez, né? Aí vocês vão relembrar um pouquinho disso daí e vão ver como é fácil a gente determinar seno e cosseno de arcos notáveis, tipo π sobre 4, 3π sobre 6, 4π sobre 3, arcos assim, tá? Sem a gente lançar a mão daquelas tabelinhas 1, 2, 3, 3, 2, 1, que vocês aprendem no ensino médio, porque aquelas só servem para os ângulos de 30, 45, 60, entendeu? Não pensa nos múltiplos desses arcos. Então, vocês vão ver que é muito mais simples, na hora que vocês quiserem saber o seno e o cosseno de um arco notável, tá? A gente faz o círculo trigonométrico, desenha e rapidinho deduz qual é o valor, tá bom? Então, vamos lá. Eu sempre mostro isso para os meus alunos, porque eu acho que isso é uma maneira mais simples da gente deduzir os valores do seno e cosseno, dos arcos notáveis. Vamos lá. Então, olha só. Em primeiro lugar, vou começar pensando, né, no meu círculo trigonométrico. Eu tenho duas maneiras notáveis assim, de repartir o meu círculo. Vamos ver o primeiro caso. Assim, vou fazer a mão dele. Vamos ver no primeiro caso, se eu tiver aqui aqui eu vou marcar então. Ah, peraí, tem umas formas aqui, não, olha só. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Ah, mas aí faz Y, né? Ah, que bom, ó. Vai ficar mais bonitinho, né? Eu vou lançar a mão disso aí, então. Então deixa eu apagar aqui. Apaguei. Ah, Flávia. Vamos lá, formas. Eu quero esse daqui. Você está. Círculo não está melhor do que o meu. Muito bem. Então, vamos pegar uma régua aqui. Olha, tá vendo? Ficou bacana o negócio agora. Ó. Vamos botar uma réguinha aqui. Vamos botar essa mãozinha. E essa réguinha aqui de novo. Cadê ele? Um círculo. Então, tirei, desfez o quadradinho ali. Pronto, 90 graus. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Vocês devem estar rindo aí sozinhos, né? Então, tudo bem, não estou vendo. Pronto. Aqui. Tá? Então, eu tenho aqui o seno, aqui marcado o seno e aqui marcado o cosseno. Ok? Vamos imaginar, então, que eu vou separar, né? Eu vou dividir esse círculo trigonométrico aí igual a pizza, né? Aqui eu já tenho 4 fatias e eu vou meio que marcar essas aqui, né? Que seriam as 8 fatias, né? Se eu prosseguir, não vou rabiscar muito o desenho mais não, tá? Ó, lembra que se o círculo tem 2π, porque o raio é 1, tá? O comprimento do círculo é 2πr. Então, se o raio é 1, por convenção, né, do círculo trigonométrico, então o comprimento desse círculo aí vai ser 2π. Lembra que radiano não é medida de ângulo. Quando vocês aprendem no colégio, aquela coisa de passar de grau para radiano, de radiano para grau, né? Você não está trocando de medidas de ângulo. Grau é medida de ângulo. A radiano é medida de arco. Se eu fizer aqui, né, um círculo trigonométrico de raio 2, tá? Então, vou rabiscar aqui rapidinho. Se eu fizer um círculo aqui de raio 2, não trigonométrico, ok? Então, vocês vão ter um raio de 2 centímetros, com 2 unidades, tá claro? Então, quando eu marcar π sobre 4 aqui, quer dizer, π sobre 4 não, nesse caso vai ser π sobre 4 vai estar em outro lugar, né? Se eu marcar 45 graus aqui, não vai corresponder, esse tamanho aqui não vai ser π sobre 4, vai ser π sobre 4 radianos. Radianos significa raios. Então, será π sobre 4
raios, π sobre 4 vezes 2. Então, esse tamanho aqui, na verdade, não vai ser π sobre 4, e sim, né, π sobre 2. Entendeu? Esse comprimento aqui. Tá? Então, radiano é comprimento de arco, e não de ângulo. Claro? Então, num círculo trigonométrico, porque o raio mede 1, né? Um ângulo de 45 graus aqui, um ângulo de 45 graus aqui, vai corresponder, né, a um arco de π sobre 4. Por quê? Porque se o círculo todo mede 2π, a metade mede π, e se eu peguei essa metade e dividi em 4 partes, então eu tenho π sobre 4. Tá? Então, vamos lá. O seno e o cosseno, eles vão ser projeções nesses eixos que eu marquei aí, tá bem? Então, no caso do π sobre 4, eu já tinha falado em outro vídeo, né? Por que aqui é raiz de 2 sobre 2? Porque um ângulo de 45 graus vai montar um quadradinho aqui. Então, tanto o seno quanto o cosseno vão ser iguais, raiz de 2 sobre 2 aqui, ó. Tá bem? Vão ser os mesmos valores, por causa do quadradinho com diagonal tamanho 1, para poder dar a medida do ângulo certinho ali, tá? Então, sempre que eu tiver um múltiplo de π sobre 4, né, exceto, claro, né, esses pontos daqui, porque aqui o seno de π sobre 2 é 1, né, e o cosseno é 0, tá? Aqui, em π sobre 2. Aqui em π sobre 2, o seno é 1 e o cosseno é 0. E aqui também, né? Aqui o seno é menos 1 e o cosseno também é 0. Aqui, né, o cosseno é 1 e o seno é 0. E aqui o cosseno é menos 1 e o seno é 0. Tá bem? Então, por isso, seno de 0 é 0, porque um arco com medida nula, né, eu estou nesse ponto aqui. Aí o seno é 0, porque eu vou projetar exatamente aqui no meu zerinho original aqui. Tá bom? Bem, então, já que é assim, né, quando eu entrar nesses pontos aqui, né, de medida de arco, eu vou estar sempre caindo nesses valores aqui. Ou é raiz de 2 sobre 2, ou é menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, sempre que eu dividir o meu círculo trigonométrico igual pizza, em 4 partes, né, eu vou ter as medidas de seno e cosseno, exceto, claro, nos valores de π sobre 2, né, e múltiplos dele, eu vou ter o seno e cosseno como sendo raiz de 2 sobre mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Ou positivo ou negativo. Então, por exemplo, se eu quiser saber o cosseno de 3π sobre 4, tá? O que eu vou fazer? Tá lá o meu círculo dividido em 8 partes. Eu vou contar 3 pedacinhos de π sobre 4. Então, eu venho aqui, ó. 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. Tá aqui. Aí é fácil. Qual é o cosseno? Menos raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2. E o seno seria raiz de 2 sobre 2. Ah, eu quero saber quem é o seno de 7π sobre 4. Vamos lá. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7π sobre 4 está aqui. Quem é o seno? Projeto lá no seno, bateu aqui. Ah, então é menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, essa é uma forma de dividir, né, o meu círculo trigonométrico igual pizza, e os ângulos terão múltiplos de 45 graus. Tá? Agora, se for... Deixa eu fazer outro círculo bonitinho aqui. Vamos lá. Ele anda, não sei onde eu tenho que começar para ele ficar bonitinho. Ó, vou botar lá minha relinha. 90 graus. Pronto. Então, de novo, aqui é seno e aqui é cosseno, tá?
Então, agora eu vou dividir o meu círculo igual um relógio. Então, cada pedaço desse aqui, cada um quarto desse, eu vou dividir em 3. Então, cada pedacinho desse aqui vai ser π sobre 6, porque eu estou dividindo, né, o meio círculo em 6 pedaços. Vamos lá. Vocês conseguem ver aí. Então, cada pedacinho desse é π sobre 6. Tá? Esse aqui vai ser 2π sobre 6, que é igual a π sobre 3, tá? Então, sempre que eu tiver, né? É claro que quando eu falo assim, eu estou sempre descontando, né, os valores de π sobre 2, né, π e 3π sobre 2. Esses pontos aqui onde o seno e o cosseno, né, são 0 ou 1, tá? Então, sempre que eu tiver esses valores, repara que, por exemplo, nesse aqui, eu meio que estou construindo. Acho que eu esbarro com a mão aqui no teclado, na hora que eu estou escrevendo aí para vocês, acontece isso. Então, repara que aqui, como é que é esse triângulo aqui? Que triângulo é esse em especial? Esse é um triângulo equilátero, porque aqui mede 1, aqui mede 1 e aqui tem 60 graus, tá? Então, obviamente, né, se eu tenho esses dois lados iguais a 1 e o de cima e esse daqui medindo 60 graus, esse tamanho aqui é 1 também. Então, olha só, o valor do cosseno vai cair exatamente na metade desse lado aí do triângulo equilátero, né? Então, o valor do cosseno aí vai ser 1/2, tá? Vou até aproveitar esse novinho aqui. Vai ser 1/2, tá claro? E se eu projeto esse valor aqui, lembra da formulinha lá de altura do triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2? Então, lembra disso? Eu tenho aqui um triângulo equilátero, aqui, né? Se aqui mede L, aí vai ser L sobre 2 aqui, L sobre 2 aqui. Esse tamanho aqui é L raiz de 3 sobre 2. Você consegue deduzir isso aí por Pitágoras. Eu não vou fazer aqui não, tá? Mas é fácil de você conseguir deduzir isso aí. E no nosso caso aqui, como L é 1, então eu vou ter lá 1 raiz de 3 sobre 2. Então, é raiz de 3 sobre 2. Então, nesses arcos aí, onde eu tenho π sobre 3 e π sobre 6, tá? O seno e o cosseno vão variar entre mais ou menos 1/2, né? Ou mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Tem dois valores aqui. Lá, nos múltiplos de π sobre 4, era só raiz de 2 sobre 2. Aqui não, aqui tem dois valores. Pois é, professora, como é que eu vou saber? Né? Como é que eu vou saber? Vamos lá, como é que você vai saber? Pela posição que você vai querer o seu arco. Então, vamos pensar assim, se eu quiser, eu não vou nem usar esse desenhozinho aqui, que ele está muito perfeitinho, né? Vou fazer um rabisco mais rápido, que é para vocês verem como é que vocês vão pensar. Se eu quiser o seno de 7π sobre 6, tá? Se eu quiser esse seno aí. Aí, o que eu faço? Pô, aí eu vou fazer uma bolinha aqui, é π sobre 6, então eu tenho que dividir igual relógio, é assim, né? Assim, um desenho rapidinho mesmo. Aí eu vou contar 7π sobre 6. Cada pedaço desse é 1π sobre 6. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, 7π sobre 6 é aqui. Aí você projeta aqui e projeta aqui. Onde vocês acham que vai cair no meio? Nessa projeção aqui ou nessa projeção aqui? Óbvio que vai cair no meio nessa projeção aqui, tá? Então, eu quero o quê? Seno? Ah, que sorte. Então, é o seno aqui que a gente quer saber. Então, quem é o seno? Está na parte negativa, vai ser menos 1/2. Se por acaso eu quisesse o cosseno, se eu quisesse o cosseno de 7π sobre 6, né? Aí eu ia saber que, né? Olha aqui, essa distância aqui não é 1/2, né? Então, é outra, raiz de 3 sobre 2. Mas como está do lado negativo, então é menos raiz de 3 sobre 2. É dessa maneira que a gente vê qual o valor do seno e cosseno dos arcos notáveis. Ah, professor, e a tangente? A tangente é fácil, você divide um pelo outro. Já que eu já tenho o seno e o cosseno aqui de 7π sobre 6, vamos que eu queira saber a tangente de 7π sobre 6.
Então, eu vou fazer menos 1/2 dividido, né, por menos raiz de 3 sobre 2, tá? Aí vai dar tudo positivo, né? Aí vai ficar 1/2 vezes 2 sobre raiz de 3. Aí o 2 vai cortar, 1 sobre raiz de 3. Se eu quiser, se eu quiser, se eu quiser racionalizar, eu vou dizer que isso aqui é raiz de 3 sobre 3. Pronto. Então, a tangente de 7π sobre 6, raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, fica fácil. Ao invés de ficar decorando, imagina isso aqui. Nossa, essa conta que a gente fez rapidinho aqui. O ideal é que você decore pelo menos esses valores, né? Raiz de 2 sobre 2, 1/2 e raiz de 3 sobre 3, para não ficar fazendo conta aqui com Pitágoras e não sei o quê. Certo? E fica mais fácil assim. Bom, outra coisa que eu ia falar com vocês, né? A gente já viu aqui onde fica, onde que a gente acha no círculo trigonométrico o seno e o cosseno, tá? Onde a gente acha a tangente? A tangente já vai ficar aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer um círculo. Tô ficando craque nisso. Aí eu vou pegar a régua lá, aqui. 90 graus, né? Tá? Bom, a gente já viu que aqui é o seno, aqui é o cosseno. A tangente, ela vai ficar aqui. Pronto. Aqui eu marco a minha tangente. Então, quando eu quero saber qual a tangente desse ângulo X, desse arco X aqui, meu X aqui. Aí eu venho aqui, projeto, tá? Então, bateu aqui. Então, esse tamanho aqui, esse ponto aqui, tangente de X. Tá bom? Aonde é a cotangente? Cotangente é aqui. A mesma coisa, eu vou prolongar aqui, então esse tamanho aqui é a cotangente, tá? As relações a gente obtém pela semelhança de triângulo, tá? Você pode pensar aqui, né? Vamos lá. Eu já falei em cotangente, eu nem pensei em falar em cotangente, mas eu acabei falando. Mas vamos ver aqui. Você observa, né? Olha só, que este ângulo aqui é igual a este aqui. Não sei se vocês estão lembrados disso. Duas paralelas, que são essa e essa, cortadas por uma transversal, que foi essa linha pontilhada que eu fiz aqui. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Consequentemente, esse triângulo aqui, tá? Onde eu tenho a tangente como um cateto, né? Esse triângulo, ele é semelhante ao triângulo aqui cotangente de x, certo? Esse triângulo aqui, que tá aqui 90 graus também, né? Tem 90 graus também. Então, eu tenho dois triângulos semelhantes aí, tá? Então, olha só a semelhança aqui qual é. Vamos pegar aqui, eu vou associar não vou poder pensar em hipotenusa dos triângulos, porque nenhum deles tem assim um tamanho que a gente consiga vislumbrar. Mas vamos então pegar os dois catetos, porque nesse triângulo menor, né, um cateto é a tangente de x e o outro cateto é 1, que é o raio do círculo. E no outro triângulo maior, que é o triângulo que pega essa cotangente aí que eu marquei, né? Um cateto, que é o cateto maior, é a cotangente, e o cateto menor é o círculo, é o raio do círculo. Então, por isso que vai ficar 1, que é essa distância aqui, né? Vamos pegar assim, do triângulo maior para o triângulo menor. 1 está para tangente de x, tá? Que é esse cateto aqui, né? Lateral aqui do seu ângulo reto. Assim como, tá? Peguei do cateto menor desse triângulo grande, agora vamos pegar do cateto maior. Assim como a cotangente de x está para
Aí o cateto maior do outro triângulo, 1. Né? Então, por isso que a cotangente de x é 1 sobre tangente de x. Essa é a correlação. Perfeito? Vou apagar essa régua, né? E a secante, professor? Onde é que a gente marca a secante? Ah, a secante é o seguinte. Vamos lá ver a secante onde é que é. Vou pegar aqui. Os outros círculos aqui também. Secante é cossecante, tá? Então, eu uso a bolinha para me guiar, só que depois que eu faço a primeira linha, a bolinha some. Mas tá bom. Pronto. A secante, essa aqui é a secante. Secante. A secante é a seguinte, eu vou pegar aqui um arco X, vou marcar aqui, né, esse arco X aqui. Aí, a secante, a gente pega uma reta tangente aqui. A secante e a cossecante, né? Eu já posso pensar nessas duas, tá? Ficou... Isso, tá bom. Vou marcar. Eu vou deduzir só a secante, que a cossecante vai ficar lá. Ah, eu não consigo fazer o prolongamento aqui, não. Vamos ver se eu consigo. Tá bom. A secante é essa distância aqui. Secante de x, esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui. Vamos pegar aqui assim. Tá? Secante de x. E essa daqui, aqui é a cossecante de x. Ok? Vamos deduzir então essa secante, porque lembra que a secante de x era 1 sobre cosseno de x? Porque ele está relacionado justamente com esse eixo aqui dos cossenos. Tá bem? Ó, vamos ver se a gente consegue visualizar aqui. Aqui é 1, né, que é o raio, e aqui é a projeção. Essa distância aqui é o cosseno de x. Percebe? Então, vamos pensar aqui nos triângulos, né? Lá eu fiz meio assim de orelhada, mas aqui vamos ver se eu consigo organizar melhor. O, A... Não, vou chamar de x grande esse aqui. Só porque é do arco x, vamos chamar de x grande esse ponto, tá? E aqui Azinho e aqui Bzinho. Então, se vocês observarem, o triângulo, aqui, esse ângulo aqui, é comum aos dois. Esse triângulo OX, vamos botar o A, porque é o ângulo reto, tá? OAX, que é esse triângulo menorzinho aí, né, onde o ângulo reto está no A, ele é semelhante, né, ao triângulo, aqui tem um outro ângulo reto aqui também, né? Ele é semelhante ao triângulo OXB. Perceberam isso? Aí a gente consegue as relações entre, né, a secante e o cosseno. Repara, vou fazer sempre do triângulo menor para o maior, né? Já que eu escrevi o menor primeiro. Do menor para o maior. Então, vamos lá. Do menor, eu tenho cosseno, essa distância OA, vamos botar assim, OA, está para a hipotenusa OX, assim como, tá? Porque essa distância OA é o maior, né? É o cateto maior do triângulo, tá? É melhor a gente se posicionar assim, tá bom? E no outro triângulo de cá, no OXB, o cateto maior é o OX. É o OX, certo? E o cateto e a hipotenusa é o OB. De novo. Baguncei tudo agora. Tudo de uma vez. Ó, ainda saiu essa parada aqui. Nossa Senhora. Como que eu apago isso? Se essa regra aí tá atrapalhando. Eu não tava fazendo isso. Como é que agora tá? Eu tô com essa brincadeira aí. Não tô entendendo, não. Olha quanto.
Eu encosto no teclado, aí acontece essa chatice. Pronto. Tá? Mas aí vamos lá. Quem é OA? OA é o cosseno de x. OA. E quem é o OX? É 1, que é o raio do círculo. Quem é OX? 1, né, que eu acabei de falar. Quem é OB? OB é a secante. Secante de x. Então, pronto, aí é só arrumar aqui, né? Você tem lá que a secante de x é 1 sobre cosseno de x. Aí vocês vão ver que a mesma situação vai acontecer no caso da secante. Só que eu vou ter um outro triângulo formado, né? Aqui é o triângulo OX e lá aquele ponto alto ali da cossecante, né? Esse ponto aqui, posso chamar de C, né? Com o triângulo que vai ser a projeção desse ponto X aqui no seno, tá? Que aí vai ser esse triângulo aqui, vou chamar D. Vai ser o triângulo ODX, que aí eu pego justamente essa distância aqui, que é o seno. Então, por isso você vai ter a cossecante relacionada com o seno, tá? Então, é dessa maneira. Aí, uma vez, quem é a secante de 3π sobre 4? Pô, calcula o cosseno de 3π sobre 4 e aí depois faz 1 sobre ele, é o valor da secante. Tá bem? Aí tem um pequeno detalhe, né? Dessa função secante. A função secante, ela vai tomar valores, né? Em R, que é qualquer valor de arco que eu posso traçar, né? E vai me devolver um valor onde eu não vou pegar nunca, né, um valor menor do que 1. Então, nem entre menos 1 e 1, e nem entre menos 1 e 1, porque se eu vou prolongar a minha tangente até cortar os eixos, né, com relação ao cosseno e ao seno, então eu nunca vou encontrar um valor menor do que 0, menor do que 1. Né? Então, essa vai estar sempre entre R menos, tá? Aí aqui eu vou pegar um intervalo de novo, ó. Intervalo aberto, né? De menos 1 a 1. Tá? Então, essa é a imagem da minha função secante. Eu só vou pegar a imagem dela daqui, ó, menos 1 a 1, vai ser para cá ou para cá. Tá? É porque eu vou estar sempre pegando esse prolongamento aí. E no caso, né, se for do zero, aí a minha secante é 1, porque cosseno de 0 é 1, então 1 sobre 0. Secante de π sobre 2 não vai existir, porque eu vou traçar aqui nesse ponto π sobre 2, eu vou traçar, né, para uma tangente aqui, e essa tangente nunca vai cortar o eixo dos cossenos. Então, se eu fizer π sobre 2, eu não vou ter o valor da secante, até porque quando eu pego um π sobre 2, o cosseno é 0, né? Aí não vai existir um valor 1 sobre 0. Tá bom? Então, são as funções trigonométricas. Aí, em breve, resumindo, a função cossecante é bem análoga à função secante, depois vocês podem até pensar, né, na dedução aí dos triângulos, que é uma maneira legal, né? Matemática, tudo tem um fundamento, certo? É isso aí, minha gente. Assim, eu não vou em sala de aula, nem prova, nem nada disso, ficar cobrando secante, cossecante. Posso cobrar a derivada, porque aí você já tem lá as formulinhas, certo? Mas eu não vou passar uma equação de uma função trigonométrica envolvendo secante. Não vou fazer isso, né? Porque aí vocês vão precisar de um conhecimento mais específico da coisa. É só mesmo para vocês terem a noção do que vocês estão buscando, né? Ao calcular uma secante, ao calcular uma tangente, enfim, tá bom? Então, é mais por essa razão. Beleza, meu povo? Bye, bye. Até o próximo.